Hum, alô? Será que tá funcionando a minha voz? Tá funcionando a minha voz. Minha voz tá funcionando. Isso que importa. Opa, só os grandiosos chegando aí, hein? Olha só. Simplesmente vou. Tô aqui na luta, né? Como sempre. Quem fala sou eu. GST VAR, não é brincadeira. Gustavo, prazer. Meu nome é Gustavo, tudo bem? Como é que vai? É, eu tô acompanhando pelo celular aqui as mensagens e eu espero que cheguem bastantes mensagens, pois é, não sei, eu quero fazer uma loucura aqui. Me deu essa ideia e eu vou fazer isso e é isso. Acabou. Então eu vou ler em voz alta Homens e Caranguejos de José de Castro. Na verdade, reler esse livro maravilhoso deste homem maravilhoso e porque assim, né? Tem um seminário aí e tal. E aí eu pensei, por que não? E daí seria mais um incentivo, né? Pra eu dar uma lida mais profunda nesse livro. Pra eu tirar uma nota melhor. Então, é, eu não sei. Eu não sei se eu espero mais um pouco pra ver se mais alguém vai chegar ou se eu já começo a ler. Mas é um livro muito forte. É um livro que eu chorei lendo. Eu espero não chorar de novo. Porque, né? Mas é um livro maravilhoso e, sei lá, velho, divulgar José de Castro é que ele está precisando ser divulgado. E é isso aí. Alguma dúvida, vocês que estão aí? Eu vou apresentar dia 7, acho que quinta-feira. Ou é terça-feira? Meu Deus, é terça-feira. Cara, eu achei que era quinta. Fiquei nervoso agora. Mas vamos embora. Terça-feira estamos aí apresentando. Mas aí como é um livro muito bom, eu quero divulgar ele, né, assim, com o do fundo do coração. Oi, Brenda, tudo bem? Como vai? Feliz em tê-la presente aqui. Quero todo mundo de todas as redes sociais presentes. Se divulgue em todas as redes sociais. Porque eu quero divulgar a palavra de Josué de Castro. Parece Bíblia, mas é. E vou esperar mais, sei lá, uns 2, 3 minutinhos e vou começar a ler Homens e Caranguejos por Josué de Castro. Estão todos bem? Como vão vocês? Tem um pouco de atraso porque minha internet não é das melhores, mas é isso aí. Ai, meu Deus. Estou muito empolgado. Deixa eu dar 4h50. Eu vou acreditar, assim, né, que mais pessoas vão chegar e tal. E aí, depois disso, eu vou começar a ler e quem for chegando aí vai se satisfazendo nessa leitura maravilhosa que é Homens e Caranguejos de José de Castro. O único romance deste cara maravilhoso, amigo meu. Bonito é tu, Bruno. Tu tá falando lindo de mim do quê? Tu é perturbado, é? Tu já se olhou no espelho? Tu já se olhou no espelho, banho? Tu quer apanhar? Então pronto. Tu cuida aí da tua vida. É, Josué de Castro. Vou falar um pouco sobre ele enquanto estou aqui, esperando dar 4h50.
porque, né, para não ficar calado. Mas José de Castro, ele foi um intelectual do século XX, né? Ele nasceu ali em 1908, 1800 foi foda, 1908 e faleceu em 1973, certo? Ele foi um médico, geógrafo, político, professor universitário. Ele era assim um cara múltiplo em vários sentidos. Ele tinha diversos tipos de conexões com muitas pessoas e essa multiplicidade dele permitiu com que ele é, ampliasse a visão dele, sabe? Por onde ele poderia caminhar ali e traçar uma trajetória. Então, eu não sei, véio, ele foi um ser único que foi omitido, né, pela ditadura civil militar e hoje poucas pessoas conhecem Josué de Castro e estou fazendo um pouco do meu trabalho, que é divulgar a palavra Josué de Castro, trazendo aqui Homens e Caranguejos, né? Mas ele era um cara muito forte, né? Claro, um homem de seu tempo, né? Cada um com suas peculiaridades, mas ele foi muito forte nesse negócio do combate à fome, certo? E admiro muito isso nele. Porque não é uma coisa fácil a se fazer, né? É um negócio complicado. E ele tentou fazer de uma forma muito. é, Ele tentou fazer de uma forma mais. De uma gestão, assim. Ele tentou trazer uma gestão que, que pudesse tentar combater a fome, né? E isso eu achei muito massa nele. Mas, como já está dando tempo, eu vou começar a ler Homens e Caranguejos de Josué de Castro. Aqui temos algumas das, como é que eu posso dizer? Algumas das revisões, é, revisões não, como é o nome? Respostas, talvez, não, impressões, é boa, impressão é boa, sobre o livro, né? Aí a gente tem Sartre que fala o que significa a leitura no mundo que sofre fome, como a moral, a literatura necessita ser universal. O escritor deve, pois, se colocar do lado da grande maioria, dos bilhões de famintos, se quiser se dirigir a todos e ser lido por todos. E a gente tem Dostoiévski, que é o grande aí filósofo, que falou: sabes que passarão séculos e a humanidade proclamará pela boca do seu saber e de sua ciência que não existe o crime e, em consequência, tão pouco o pecado, que só existe a fome. A gente tem André Gide, eu não sei se é Gide ou Guide, aí também fica a critério de quem está lendo, que no caso sou eu, e para mim é Gide, porque é mais bonito e mais fácil. Aí ele fala: em cada parada me esperava uma fome, diante de cada fonte me esperava uma sede. Eu não sei o que é sede, peço perdão aí. Eu queria deixar maior aqui para enxergar mais coisas, mas eu não sei como faz isso. Acho que já está o maior possível. Será que tem como dar o zoom aqui? Opa, assim é interessante. Isso aqui faz o quê, hein? Modo de leitura. Opa, assim é bom, hein? Gostei. Like favorito. E aí, o último a última impressão, né? Aqui de que tá no livro é Nikos Kazantzakis, espero que tu fale certo, que fala: o ventre é a base sólida. O pão, o vinho e a carne devem preceder a tudo, pois só com pão, vinho e carne pode-se criar Deus. Interessante, né? A gente tem um índice aí muito bonito que na minha impressão, é uma forma que ele trouxe de mostrar os caminhos tidos por João Paulo. E aí eu vou ler o prefácio, que esse prefácio é muito mágico. Prefácio um tanto gordo para um romance um tanto magro, né? Aí já fala por si mesmo. Eu não vou comentar nada não, porque eu não posso dar comentário aqui. Quer dizer, eu posso, mas não quero. Nas terras pobres e famintas do Nordeste brasileiro, onde nasci, é hábito servir-se de um pedacinho de carne seca com um prato bem cheio de farofa. O suficiente de carne, quase um nada, para dar gosto e cheiro a toda uma montanha de farofa feita de farinha de mandioca escaldada com sal.
Foi talvez por força desse velho hábito da minha terra que resolvi servir ao leitor deste livro muita farofa com pouca carne. Sentindo que a história que vou contar é uma história magra, seca, com pouca carne de romance, resolvi servi-la com uma introdução explicativa que engordasse um pouco o livro e pudesse talvez enganar a fome do leitor, a sua insaciável fome de romance. Fui no fundo... Ai, tá cortado. Fui no fundo como uma espécie de sublimação desse complexo de um povo inteiro de famintos, sempre preocupado em esconder, ou pelo menos em disfarçar, a sua fome eterna, que acabei fazendo uma copiosa introdução a este magro romance que tem como personagem central o drama da fome. Assim, por força das circunstâncias, encontrará o leitor neste livro muita explicação e pouco romance. Pouco, mas o suficiente para dar ao livro o gosto e o cheiro fortes do drama da fome que é, no fundo, a carne desta obra. Mas, será mesmo esse livro um romance? Ou não será mais um livro de memórias? Talvez sobre certos aspectos uma autobiografia? Não sei. Tudo o que eu sei é que neste livro se conta a história de uma vida diante do espetáculo multiforme da vida. A história da vida de um menino pobre abrindo os olhos para o espetáculo do mundo, numa paisagem que é toda ela um braço de mar, um longo braço de um mar de misérias. O tema desse livro é a história da descoberta que da fome fiz nos meus anos de infância, nos alagados da cidade do Recife, onde convivi com os afogados desse mar de miséria. Procuro mostrar nesse livro de ficção que não foi na Sorbonne nem em qualquer outra universidade sábia que travei o conhecimento com o fenômeno da fome. O fenômeno se relevou espontaneamente aos meus olhos nos mangues do Capibaribe, nos bairros miseráveis da cidade do Recife, Afogados, Pina, Santo Amaro, Ilha do Leite. Essa é que foi a minha Sorbonne. A lama dos mangues do Recife, fervilhando de caranguejos e povoada de seres humanos feitos de carne de caranguejo, pensando e sentindo como caranguejo. Seres anfíbios, habitantes da terra e da água, meio homens e meio bichos. Alimentados na infância com caldo de caranguejo, este leite de lama. Seres humanos que se faziam assim, irmãos de leite dos caranguejos. Que aprendiam a engatear e andar com os caranguejos da lama e que depois de terem bebido na infância este leite de lama, de se terem enlambuzado com o caldo grosso da lama dos mangues e de se terem impregnado do seu cheiro de terra podre e de maresia, nunca mais se podiam libertar dessa crosta de lama que os tornava tão parecidos com os caranguejos, seus irmãos, com as suas duras carapaças também enlabuzadas de lama. Cedo me dei conta desse estranho mimetismo, os homens se assemelhando em tudo aos caranguejos, arrastando-se, agachando-se, como os caranguejos para poderem sobreviver. Parados como os caranguejos na beira d'água ou caminhando para trás como caminham os caranguejos. É por isso que os habitantes dos mangues, depois de terem um dia saltado para dentro da vida, nesta lama pegajosa dos mangues, dificilmente conseguiram sair do ciclo do caranguejo, a não ser saltando para a morte, e assim se afundando para sempre dentro da lama. A impressão que eu tinha era que os habitantes dos mangues, homens e caranguejos nascidos à beira do rio, à medida que iam crescendo, iam cada vez se atolando mais na lama. Parecia que a vegetação densa dos mangues, com seus troncos retorcidos, com o emaranhado dos seus galhos rugosos e com a densa rede de suas raízes perfurantes, os tinha agarrado definitivamente como um polvo, enfiando tentáculos invisíveis por dentro de sua carne, por todos os buracos de sua pele, pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos. E assim ficavam todos eles, afogados no mangue, agarrados pelas ventosas com as quais os mangues insaciáveis lhe sugavam todo o suco da sua carne e da sua alma de escravos. Com uma força estranha, os mangues iam assim, se apoderando da vida de toda aquela gente numa posse lenta, tenaz, definitiva. Essas estranhas plantas que eram geológicas passadas se tinham apoderado de toda essa área de terra, essa fossa pantanosa onde hoje assenta a cidade do Recife. Estendia agora sua posse também aos seus habitantes, e tudo nessa região passava a pertencer ao mangue conquistador e dominador, tanto a terra como o homem.
Na verdade, foram os mangues os primeiros conquistadores dessa terra. Foram mesmo, em grande parte, os seus criadores. Toda essa vasta planície inundável, formada de ilhas, penínsulas, alagados e paus, fora, em tempos idos, uma grande fossa, uma baía em semicírculo, cercada por uma cinta de colinas. Nela, vindo a desaguar, através da muralha dessas colinas, dois grandes rios, o Capibaribe e o Beberibe, foram entulhados à fossa com materiais aluvionais, com a terra arrancada de outras áreas distantes e trazidas na enxurrada de suas águas. Pouco a pouco foram surgindo dentro da baía marinha pequenas coroas lodosas formadas através da precipitação e deposição dos materiais trazidos pelos rios. E foi sobre esses bancos de solo ainda mal consolidados, mistura incerta de terra e água, que se apressaram a proliferar os mangues. Essa estranha vegetação capaz de viver dentro da água salgada, numa terra frouxa constantemente alagada. Agarrando-se com unhas e dentes a esse solo para sobreviver, através de um sistema de raízes que são como garras fincadas profundamente no lodo e amparando-se umas nas outras para resistirem ao ímpeto das correntezas da maré e ao sopro forte dos ventos alísios que arrepia sua cabeleira verde, os mangues foram pouco a pouco entrelaçando suas raízes e seus braços numa amorosa promiscuidade, e foram assim consolidando a sua vida e a vida do solo frouxo das coroas de lodo, donde brotaram. Com os depósitos aluvionais que se foram acumulando na trama do labirinto de raízes dos mangues e debaixo das suas copadas sombras verdes, foi progressivamente subindo o nível do solo e alargando sua área sob a proteção desse denso engradado vegetal. Não há, pois, a menor dúvida que toda essa terra que hoje flutua à flor das águas na baía entulhada do Recife foi uma criação dos mangues. Os mangues vieram como os rios, e com os materiais por esses trazidos foram os mangues laboriosamente construindo o seu próprio solo, batendo-se em lutas constantes contra o mar. Vieram como se fossem tropas de ocupação, e ao contato com o mar edificaram silenciosa e progressivamente essa imensa baixada aluvional, hoje cortada por inúmeros braços d'água dos rios, e densamente povoada de homens e caranguejos, seus habitantes e seus adoradores. Tendo os mangues realizado essa obra ciclópica, não admira... Ai, meu Deus, eu passei sem querer. Tendo os mangues realizado essa obra ciclópica, não admira que hoje sejam eles divinizados pelos habitantes dessa área, embora não saibam os homens explicar como o mangue realiza esse milagre de criar terra como se fosse um deus. Mas os homens veem até hoje crescerem diante de seus olhos as coroas lodosas e se transformam pela força construtora dos mangues em ilhas verdejantes, fervilhantes de vida, e veem assombrados proliferarem em torno das ilhas maiores outras pequeninas, como saídas durante a noite de seu próprio ventre, e misteriosos partos da terra que o mangue milagrosamente ajuda. Nasci na cidade do Recife, que é, sob certos aspectos, a Hong Kong da América, com a sua miséria acumulada, empastada nesse grupo de ilhas que flutuam sonolentas entre os braços dos dois rios, o Capibaribe e o Beberibe. A primeira sociedade com que travei conhecimento foi a sociedade dos caranguejos. Depois, a dos homens habitantes dos mangues, irmãos de leite dos caranguejos. Só muito depois é que vim a conhecer a outra sociedade. Fui levado a reservar até hoje a maior par dizer com toda a franqueza que de tudo o que vi e aprendi na vida, observando esses vários tipos de sociedade, fui levado a reservar até hoje a maior parcela de minha ternura para a sociedade dos mangues, a sociedade dos caranguejos e a dos homens, seus irmãos de leite e ambos filhos da lama. É a história da sociedade desses seres anfíbios que eu conto nesse livro, dessa sociedade que economicamente também é anfíbia, pois que vegeta nas margens ou bordas de duas estruturas econômicas que a história até hoje não costurou no mesmo tecido: a estrutura agrária feudal e a estrutura capitalista. Estruturas que persistem no Nordeste do Brasil, lado a lado, sem se fundirem nem se integrarem até hoje no mesmo tipo de civilização. A sociedade dos mangues é uma sociedade imprensada entre essas duas estruturas esmagantes,
É uma sociedade que, comprimida pelas duas outras, escorre como uma lama social na cuba dos alagados do Recife, misturando-se com o caldo grosso da lama dos mangues. Nasci numa rua que tinha o nome ilustre de Joaquim Nabuco, o grande abolicionista dos escravos nos tempos do Império. A casa em que nasci tinha ao lado um grande viveiro de peixes, de caranguejos e de siris. Se não nasci mesmo dentro do viveiro como os caranguejos, já com 2 anos estava dentro dele. Escorreguei um dia no barro de suas margens e fui retirado de dentro de suas águas meio afogado. Daí em diante, mergulhar nas águas do mangue tornou-se um hábito. Mudei-me depois para outro bairro mais perto do rio. Fomos morar na Madalena, uma velha casa colonial de um só andar, com 6 grandes janelas de frente. Casa grande, acachapada com sua pesada massa arquitetônica, montada como uma fortaleza em seus altos batentes, por onde subiam os caranguejos em tempo de cheia, até o terraço, entrando mesmo até dentro das salas. Nas épocas de cheia, a casa virava uma arca de Noé, e todo o sítio virava um mar. Quando as águas baixavam, uma lama preta ficava recobrindo durante dias toda a paisagem. A frente da casa era voltada para o rio porque fora ela construída nos velhos tempos, em que todo o transporte da cidade se fazia em botes e barcaças. Os homens do comércio do açúcar indo para seus escritórios de sobrecasaca preta e cartola, com negros de torso nu remando pelo Capibaribe acima. O sítio era cheio de árvores e bichos, mangueiras e sapotizeiros que davam frutos maravilhosos. Maravilhosos eram também os frutos de outras árvores que não existiam no nosso sítio, mas que nele apareciam espalhados pelo chão. Eram frutos colhidos durante a noite nos sítios dos vizinhos pelos morcegos, que os deixavam cair dos seus braços nos seus voos apressados. Eram goiabas, jambos e araçás, todos meio ruídos, mas que eu saboreava com gosto nos meus passeios matinais pelo sítio, parasitando assim o trabalho noturno dos morcegos, meus sócios circunstanciais. Havia também no sítio vacas, cavalos, carneiros e cabras, que durante as épocas de cheia eram amontoados no terraço da casa, e pássaros de toda espécie cantando em grandes gaiolas, penduradas por toda parte. Meu pai tinha trazido para o Recife toda a paisagem viva de sua terra, com os seus bichos, com os seus pássaros. Dentro do sítio eu respirava uma paisagem transplantada do sertão distante, e em frente à casa eu contemplava a paisagem da costa, a paisagem negra do mangue. Bem ao lado da casa começava a zona compacta dos mucambos, das choças de palha e de barro, amontoadas umas por cima das outras, num enovelado de ruelas, numa anarquia desesperadora. As casas entrando por dentro da maré, a maré invadindo as casas. Os braços do rio passando pelo meio da rua e a lama envolvendo tudo. Criei-me nos mangues lamacentes do Capibaribe, cujas águas fluindo diante dos meus olhos ávidos de criança, pareciam estar sempre a me contar uma longa história. O romance das longas aventuras de suas águas, descendo pelas diferentes regiões do Nordeste, pelas terras cinzentas do sertão seco, onde nasceu meu pai, e de onde emigrou da seca de 77 com toda a família, e pelas terras verdes dos canaviais da zona da mata, onde nasceu minha mãe, filha de senhor de engenho. Essa era a história que me sussurrava o rio, com a linguagem doce de suas águas passando assustadas pelo mar de cinza do sertão, caudalosas pelo mar verde dos canaviais infindáveis e remançosas pelo mar de lama dos mangues, até cair nos braços do mar de mar. Eu ficava horas e horas imóvel, sentado no cais, ouvindo a história do rio, fitando as suas águas correrem como se fossem uma fita de cinema. Foi o rio, o meu primeiro professor de História do Nordeste, da história dessa terra quase sem história. A verdade é que a história dos homens do Nordeste me entrou muito mais pelos olhos do que pelos ouvidos. Entrou-me por dentro dos meus olhos ávidos de criança, sobre a forma dessas imagens que estavam longe de serem sempre claras e risonhas. Caramba, muito boa essa parte aqui, eu vou até marcar. Foram com essas sombrias imagens dos mangues e da lama que comecei a criar o mundo da minha infância. Nada eu via que não me provocasse a sensação de uma verdadeira descoberta.
Foi assim que eu vi e senti formigar dentro de mim a terrível descoberta da fome. Da fome de uma população inteira, escravizada à angústia de encontrar o que comer. Vi os caranguejos espumando de fome à beira da água, à espera que a correnteza lhe trouxesse um pouco de comida, um peixe morto, uma casca de fruta, um pedaço de bosta que eles arrastariam para o seco para matar sua fome. E vi também os homens sentados na balaustrada do velho cais, a murmurarem monossílabos, com um talo de capim enfiado na boca, chupando o suco verde do capim e deixando escorrer pelo canto da boca uma saliva esverdeada, que me parecia ter a mesma origem da espuma dos caranguejos. Era a baba da fome. Pouco a pouco, por sua obsessiva presença, esse vago desenho da fome foi ganhando relevo, foi tomando forma e sentido em meu espírito. Fui compreendendo que toda a vida dessa gente girava sempre em torno de uma só obsessão, a angústia da fome. Sua própria linguagem era uma linguagem que quase não fazia alusão a outra coisa. Me perdi. A sua gíria era sempre carregada de palavras evocando comidas. As comidas que desejavam com desenfreado apetite. A propósito de tudo se dizia: é uma sopa, é uma canja, é um tomate, é uma ova, é um abacaxi, é uma batata, é pão, é queijo. Era como se esta gíria fosse uma espécie de compensação mental de um povo sempre faminto, de um povo inteiro de barriga vazia, mas com a cabeça cheia de comidas imaginárias. É que a comida lhes havia subido à cabeça, como o sexo sobre a cabeça dos impotentes, esses famintos de amor. Essa presença constante da fome sempre fora a grande força modeladora do comportamento moral de todos os homens dessa comunidade, dos seus valores éticos, das suas esperanças e dos seus sentimentos dominantes. Vê-los agir, falar, lutar, sofrer, viver e morrer. Era ver a própria fome modelando com suas despóticas mãos de ferro os heróis do maior drama da humanidade, o drama da fome. Foi o que viram assustados e sem compreender bem todo o drama, os meus olhos de criança. Pensei a princípio que a fome era um triste privilégio dessa área onde eu vivia, a área dos mangues. Depois verifiquei que no cenário da fome do Nordeste, os mangues eram uma verdadeira terra da promissão que atraía os homens vindo de outras áreas de mais fome ainda. Da área das secas e da área da monocultura da cana-de-açúcar, onde a indústria açucareira esmagava com a mesma indiferença a cana e o homem reduzindo tudo a bagaço. Era um curso inteiro que eu fazia sobre a fome, quando ouvia com um interesse sempre crescente as intermináveis histórias contadas por meu pai sobre as agruras sofridas por nossa família na seca de 1877. Da presença da fome na zona do açúcar, tomei conhecimento mais detalhado através do relato monótono de dois velhos negros que tinham sido escravos na juventude e que desfilavam suas lembranças da época enquanto serravam grama para os cavalos de meu pai. Mesmo quando ia me distrair assistindo aos cantadores de feira ou ao espetáculo do Bumba Meu Boi, alto popular representado na zona dos Mocambos, o que encontrava diante de mim representado, falando, gesticulando, era sempre a fome em seus numerosos disfarces. Vixe, minha garganta tá ficando ruim já. Desculpa aí, acho que provavelmente tá vazando minha tosse, mas paciência. Eram os violeiros cantando. É o diabo de luto, no ano que no sertão se finda o mês de janeiro e ninguém ouve o trovão. O sertanejo não tira o olho do matulão. E diz a mulher, prepara o balaio, amanhã eu saio, se o bom Deus quiser. Arrume o que houver, bote em um caixão, encoste o pilão onde ele não caia, arremende a saia, bata o cabeção. Se meu padrinho Padre Cícero quiser me favorecer, eu garanto que amanhã, quando o sol aparecer, nós já sabemos da terra onde acho o que comer. E no Bumba Meu Boi, o que eu via era um estranho boi de duas pernas apenas, o mais humano dos bois que eu tinha encontrado na vida, sofrendo como homem, chorando e se revoltando como gente. E eu me tomava de amores por aquele boi magro e seco, tão magro e tão seco que na verdade era só a cabeça e na cabeça era só chifres. Enormes chifres balançando no ar como uma fantasma de boi.
como um fantasma de boi. Realmente o boi era só chifres e pele, porque carne mesmo ele não tinha, como afirmava em sua cantoria o vaqueiro, que apalpando o boi por toda parte, nunca encontrava em parte alguma sinal de carne. Eu fui ver na cabeça, e bumba, achei ele bem leta, e bumba. E eu fui lá na ponta, e bumba. Ela de mim não fez conta, e bumba. Eu fui ver no pescoço, e bumba. Achei ele bem torto, e bumba. Eu fui ver nas apá, e bumba. Não achei nada lá, e bumba. E fui ver na mão, e bumba. E não achei nada não, e bumba. Eu fui ver nas costelas, e bumba. E não achei nada nelas, e bumba. Eu fui ver no vazio, e bumba. Achei o boi bem esguio, e bumba. Eu fui ver no chambari, e bumba. E não achei nada ali, e bumba. Eu fui ver o cotó, e bumba. Andei bem ao redor, e bumba. Eu fui ver na rabada, e bumba. Não achei ali nada, e bumba. O bumba, meu boi, era apenas um pesadelo de faminto sonhando com um boi fantasma, que cresce diante dos seus olhos compridos, mas cujas carnes desaparecem debaixo das apalpadelas de suas mãos. E foi assim que, pelas histórias dos homens e pelo roteiro do rio, fiquei sabendo que a fome não era um produto exclusivo dos mangues, que os mangues apenas atraíam os homens famintos do Nordeste inteiro, da zona da seca e os da zona da cana, todos atraídos por essa terra da promissão, vindo se aninhar naquele ninho de lama construído pelos rios e onde brota o maravilhoso ciclo do caranguejo. E quando cresci e saí pelo mundo afora vendo outras paisagens, me apercebi com a nova surpresa que o que eu pensava ser um fenômeno local, um drama do meu bairro, era um drama universal. Que a paisagem humana dos mangues se reproduzia no mundo inteiro, que aqueles personagens da lama do Recife eram idênticos aos personagens de inúmeras outras áreas do mundo assoladas pela fome. Que aquela lama humana do Recife, que eu conhecera na infância, continua sujando até hoje toda a paisagem de nosso planeta como negros borrões de miséria. As negras manchas demográficas da geografia da fome. Mas isto já mostrei em outros ensaios que escrevi sobre a fome. Ensaios de natureza científica, de análise sociológica do problema. O que não tinha contado até hoje foi o meu encontro com o drama da fome. Hoje resolvi contá-lo. Não só o encontro, como o pavor que ele me provocou. Tomei conhecimento com o monstro dos mangues, nos mangues do Capibaribe, e nunca mais me pude libertar de sua trágica fascinação. É essa fascinação e essa marca que a fome provocou na minha alma de criança, que procuro hoje invocar nesse romance, o romance do ciclo do caranguejo. Algumas das coisas que conto nesse livro hoje desapareceram, mas outras, a maioria delas, permanecem intactas, tais como as viram os meus olhos de criança. É que o tempo conta pouco nas terras de miséria, nas terras subdesenvolvidas do terceiro mundo, onde a fome e a morte, com sua presença constante, estão sempre a tecer o destino dos homens. Antes de terminar esse prefácio, quero deixar aqui consignada a minha profunda gratidão pela inestimável contribuição que representou na elaboração desse livro a leitura das obras de três grandes poetas do Nordeste, Ascenso Ferreira, Joaquim Cardoso e Cabral de Melo Neto, Josué de Castro. Olha, esse prefácio é muito forte e eu já tô troncho aqui, eu vou pegar um copo d'água. E eu não sei, eu estou muito animado com esse livro. Que eu já estou lendo pela segunda vez, né? Mas eu vou só pegar água. Em um minuto. Um minuto. Eu volto, eu juro. Já retornei. E eu já retornei como? Já continuando. É... Capítulo 1º.
de como o corpo e a alma de João Paulo se foram impregnando do suco dos caranguejos. Bebi minha aguinha, né? Vamos lá. O Recife, a cidade dos rios, das pontes e das antigas residências palacianas, é também a cidade dos mucambos, das choças, dos casebres de barro batido e a supapo, cobertas de capim, de palha de coqueiro e de folhas de Flandres. Na madrugada fria de junho, ainda com a cor da noite, mas já soprando um arzinho da manhã, toda a zona dos mangues dorme quieta, atolada na placidez da lama. Apenas se ouve, de vez em quando, um grilo cantando dentro dos mocambos e os sapos respondendo lá fora de dentro da noite escura. Pela estrada de Motocolombó, que nessa hora incerta se perde quase invisível no meio dos mangues, passam os primeiros balaeiros carregados de frutas e verduras, puxando na perna para que antes do dia amanhecer de todo, já estejam eles abancados na feira de afogados para vender os seus produtos. A estrada arrasada pelas chuvas de maio está a lama só. Os pés chatos dos balaeiros que avançavam curvados ao peso de seus balaios se atolam fundo na terra mole, espirrando barro por entre os dedos. Avança também a manhã, abrindo caminho por entre as brumas do charco, quando bruscamente há uma espécie de precipitação na claridade leitosa do ar e rufando no chão como num enorme tambor, desaba em pingos grossos uma chuva incômoda e fria. Um relâmpago violento descobre toda a planície encharcada e faz brilhar as folhas gordas dos mangues que se agitam sobre o vento forte. O pipocar dos trovões abafa definitivamente o canto dos grilos e dos sapos. Os balaeiros, assustados com a tempestade, retiram depressa de dentro dos seus balaios os sacos de estopa nos quais trazem embrulhados os seus tamancos e improvisam com eles estranhos tipos de capuz que os protegem das chuvas. E assim como com seus grotescos capuzes de estopa, parecendo fantasmas de monges da Idade Média, prosseguem os balaeiros a sua marcha pela estrada incômoda, agora cruzada em todos os sentidos pelos caranguejos despertados do seu sono, pela tempestade, correndo apavorados, em todos os sentidos pelos caranguejos despertados do seu sono pela tempestade, correndo apavorados com o barulho dos trovões e deixando-se esmagar de vez em quando com um estalido seco de galhos, com um estalido seco de galhos partidos debaixo dos pés dos balaeiros. Me enrolei agora para ler. Para a chuva com a saída do sol e a luz do dia surge nítida na estranha paisagem do charco, mistura incerta de terra e de água povoada de estranhos seres anfíbios, os homens e os caranguejos que habitam os mangues do rio Capibaribe. Os mangues do Recife são o paraíso do caranguejo. Se a terra foi feita para o homem, contudo para bem servi-lo, o mangue foi feito essencialmente para o caranguejo. Tudo aí é ou está para ser caranguejo, inclusive a lama e o homem que vive nela. A lama misturada com urina, excremento e outros resíduos que a maré traz, quando ainda não é caranguejo, vai ser. O caranguejo nasce nela, vive dela, cresce comendo lama, engordando com as porcarias dela, fabricando com a lama a carninha branca de suas patas e a geleia esverdeada de suas vísceras pegajosas. Por outro lado, o povo daí vive de pegar caranguejo, chupar-lhe as patas, comer e lamber os seus cascos até que fiquem limpos, como um copo, e com sua carne feita de lama, fazer a carne de seu corpo e a do corpo de seus filhos. São 200 mil indivíduos, 200 mil cidadãos feitos de carne de caranguejos. O que o organismo rejeita volta como detrito para a lama do mangue, para virar caranguejo outra vez. Nessa aparente placidez do charco, desenrola-se trágico e silencioso o ciclo do caranguejo. O ciclo da fome, devorando os homens e os caranguejos todos atolados na lama. Por sobre essa paisagem lamacenta que agora vibra sobre a luz violenta dos trópicos, refletida nos grandes espelhos d'água da maré, perpassam sons agudos e insistentes. São os apitos das fábricas impacientes, chamando gente para o trabalho, acordando os seus operários que vivem nos bairros pobres de Afogados, de Santo Amaro, da Ilha do Leite, e os mocambos que ainda dormitavam, despertam com esses apitos, uns mais agudos, mais violentos, outros mais graves, mais ronceiros.
Começa a fervilhar de vida o bairro dos Mocambos, como se fosse o próprio mangue, fervilhando de caranguejos. Pelas frestas dos telhados, pelas gretas das portas, escapa um cheiro forte de fumaça e de café, e um ruído insistente de tosse e de choro de criança. É a população dos Mocambos dando sinais de vida, preparando-se para viver um novo dia no ciclo do caranguejo. Abrem-se as portas dos Mocambos e começam a aparecer nas ruelas do mangue os seus moradores, com as suas caras cansadas e mal dormidas. Os homens apressados levando seu almoço numa latinha debaixo do braço, as mulheres mais lentas arregaçando suas saias, procurando lugares mais enxutos, onde pulando com cuidado as poças de lama, com um certo horror da água fria. A meninada solta também vai caindo no mangue. Os menores nus, os maiorzinhos com qualquer trapo cobrindo-lhes o sexo, mas todos se atolando na lama com gosto, sem nenhuma cerimônia para pegar caranguejo. Com o corpo a descoberto, indiferentes ao frio da água e às picadas dos mosquitos que zumbem famintos por entre as folhas gordas dos mangues. Com o apito das fábricas, João Paulo desperta. Ainda com os olhos fechados, o menino se assenta sonolento em seu leito de palha. Esfrega desajeitado o rosto com as palmas das mãos, abre os olhos ainda meio adormecidos e se espreguiça no bocejo. Depois, olhando em torno, dá com os olhos nos dois irmãos menores, que dormem no outro canto do cubículo e com os pais sentados à mesa, tomando a refeição da manhã. Com uma voz cansada, ele estende a mão na direção do pai e diz: "Benção, pai, benção, mãe." "Deus te abençoe, meu filho," é a resposta dos dois. João Paulo salta do leito e abre a porta dos fundos do mucambo. O sol bate em cheio no seu rosto magro, moreno, de maçãs salientes. Com seus olhos negros e profundos, ele contempla embevecido a maré que, nessa hora da enchente, avança até a porta do mucambo. O sol aborda as manchas barrentas do mangue, com uma franja prateada, tecida de pequenas placas luminosas. João Paulo avança de água adentro, desmanchando com os seus passos a franja luminosa e ondulante. Para com a água à altura dos tornozelos e faz pipi dentro da água. O jato da urina brilha ao sol como se for um arco-íris e, batendo na água, faz um barulho de cascata que parece encher todo o silêncio do charco. Esse barulho forte da urina batendo na água dá a João Paulo uma satisfação enorme. Ele se sente como se já fosse um homem porque consegue fazer o mesmo barulho com o seu pipi que fazem os pescadores de caranguejo quando mijam no mangue. Com uma expressão de contentamento, João Paulo avança mais para frente, abaixa-se, lava o rosto na água barrenta da maré, retira a remela dos olhos. Bochecha forte um pouco d'água para lavar a boca e depois lança a água longe, fazendo pressão nas bochechas com as duas mãos. A água salta de sua boca como uma bala caindo a uma grande distância. Ele ri, satisfeito de sua proeza, da proeza de jogar a água a uma distância tão grande como fazem os jardineiros com as mangueiras nos jardins da cidade. João Paulo sonha como seria bom ser um jardineiro de uma casa rica nessa cidade, cujo contorno de seus edifícios mais altos ele devista ao longe enquanto seca ao sol o seu rosto lavado. Como seria bom viver sentindo sempre o cheiro bom das plantas dos jardins e pisar de leve naqueles gramados verdes e macios, em lugar de sentir o tempo todo o cheiro podre da maré e andar sempre dentro da lama como se fosse caranguejo. A voz do pai, chamando-o de dentro de casa, o desperta do seu sonho. João Paulo, dando pontapés, espadanando água por todos os lados, entra no mucambo para comer. Senta-se à mesa e, com seus pais, começa a beber o caldo de caranguejo cozido com água e sal e a chupar os cascos e as patas dos caranguejos. Os dois irmãos menores continuam dormindo encolhidos e enrolados numa colcha de retalhos, enquanto seus pais comem em silêncio. Com a boca cheia da carne branca de caranguejo, João Paulo pergunta: "Pai, por que a gente veio morar aqui no mangue?" "Porque quando viemos do interior, foi aqui que encontramos a nossa terra da promissão, o nosso paraíso," responde Zé Luís com a voz tranquila. "Paraíso dos caranguejos," acrescenta em tom de revolta a mãe de João Paulo. Mas o menino volta à carga. "Mas por que aqui no mangue? Por que não fomos morar na cidade, do outro lado do mangue? Lá é tão bonito, tão diferente. É como se fosse um outro mundo."
Foi o destino, João Paulo, que nos trouxe até aqui, responde-lhe o pai. Lá do outro lado é o paraíso dos ricos, aqui é o paraíso dos pobres, diz-lhe a mãe, fitando bem dentro dos olhos do filho. Mas os olhos do menino abrem-se apenas um pouco mais e continuam com a mesma expressão de interrogação, mostrando que ele não entendera por que sua família, havendo tantos lugares bonitos no mundo, tinha escolhido para viver aquele lugar tão triste e tão feio. Por que tinha escolhido para morar a lama negra do mangue? Pela porta do mocambo entra o som das badaladas do sino da igreja de Afogados, chamando os fiéis para a missa. Zé Luís, preocupado com a hora, apressa João Paulo. Filho, um desses dias eu lhe conto por que foi que viemos parar aqui. Hoje não dá tempo. A missa das 6 horas já vai começar e daqui a pouco o vigário estará pronto para ir pegar caranguejos e ficará impaciente se tiver de lhe esperar. Acabe sua comida depressa e toque para a casa do padre Aristides. Leve uma roda de caranguejos para agradar o vigário. Não vá remanchar pelo caminho para não chegar atrasado. Ai, meu Deus, que livro maravilhoso. Capítulo 2. Caso se sentirem confortáveis, pessoas que estão assistindo, que eu custo crer que tem alguém assistindo, interajam, mandem mensagens, falem, opa, estou por aqui, meu nome é... Insira seu nome. Vim porque achei interessante. Josué de Castro é interessante? Sim, caso queiram, obviamente. Continuarei a leitura. Capítulo 2. De como aparecem aos olhos de João Paulo os cavaleiros da miséria com suas entranhas armaduras de barro. Assoviando baixinho, João Paulo parte do seu mocambo para a casa do vigário. Com uma mão no bolso, ele leva pendurado na outra mão uma roda de caranguejos encangados com fibra de junco, com a qual, de vez em quando, ele dá uma volta no ar. É a primeira vez que João Paulo leva um presente para o padre Aristides. E isso lhe faz ficar um tanto preocupado, sem saber como o vigário receberá o seu presente. O presente que o pai lhe aconselhou levar para agradar ao padre. Caminhando pelo mangue, as imagens familiares da vizinhança lhe fazem, contudo, esquecer depressa tais preocupações. A 2 passos do seu mocambo, ele encontra, acocorada na porta de casa, esquentando-se ao sol, a negra Idalina. João Paulo pergunta-lhe pelo neto, o Oscar Lindo, que fora seu companheiro constante de pesca de caranguejos antes que ele tivesse arranjado emprego na casa de seu vigário. A negra sorri, mostrando as gengivas desdentadas, e informa: Carlinhos saiu cedo para buscar a comida do Baé, que a esta hora já está roncando de fome. Escute os guinchos dele. De fato, do lado do fundo do mocambo, vêm seguidos, imperiosos, os grunhidos de um porco que Idalina cria, com a esperança de engordá-lo com os restos do lixo das casas ricas, e vendê-lo no Natal por bom dinheiro. Comprara o pequenino e desde então o prendera numa pequena latada na beira do mangue, onde o porco está sempre a reclamar alimentos. Nunca vi apetite tão desadorado como o desta criatura. Chora e esperneia na lama o dia inteiro, pedindo mais comida. Mas tem se desenvolvido que dá gosto. Parece uma bola de carne. O medo de Idalina é que agora que o Baé tomou tanto corpo e vale um dinheirão, não venha algum ladrão furtá-lo na calada da noite e roubar todas as esperanças que lhe restam de poder pelas festas, vendê-lo na feira de Afogados e dispor de recursos para comprar uma roupa e um par de sapatos para o Carlinhos fazer a primeira comunhão. Toda noite a negra tem vontade de trazer o porco para dentro de casa para evitar o roubo possível, mas se contém porque sabe que ninguém poderia dormir com o reboliço que ele faria dentro de casa, roncando e fuçando o mocambo inteiro. Conforma-se em deixá-lo mesmo do lado de fora, mas dorme de ouvido em pé, atenta ao menor ruído suspeito. Dorme, como se costuma dizer, com um olho só, e o outro olho sempre aberto, fixo no seu porco. Vendo-lhe a gorda imagem, o seu corpo roliço, seu focinho esfolado, seus pequenos olhos maliciosos, encastoados numa espessa bainha de banha. O sono da Alina é um eterno sonhar de namorada com seu porco. Às vezes vira pesadelo.
Uma noite dessas, um cachorro faminto, atraído pelo cheiro de lixo, veio disputar com um porco os restos de comida, e o porco se arreliou, fazendo uma barulheira dos diabos. E Dalina pensou logo que dessa vez era ladrão mesmo. Levantou-se de um pulo e saiu no quintal de cabo de vassoura na mão para arrancar o seu porco das garras do bandido. Ficou aliviada quando lá encontrou um cachorro magro, que logo fugiu com o rabo entre as pernas. Hoje, Idalina convida João Paulo para dar uma espiada na sua riqueza, no seu porco de estimação, e enquanto os dois espiam dentro da latada, aquela bola gorda e imunda, sempre grunhindo e sempre a se revolver na lama fedorenta, ela conta com o tom de ternura na voz, que toda aquela banha, todo aquele tocinho que formam pregas confundas na pele do porco, são produto exclusivo do trabalho diário do Carlindo. É que o seu neto sai todas as manhãs com uma lata de querosene para recolher restos de alimentar seu porco. Tem que sair bem cedinho, bem antes do sol nascer, para chegar antes do caminhão do lixo. E tem que perder muito tempo esvaziando os depósitos e retirando de cada um deles tudo aquilo que possa alimentar o porco. Restos de arroz, ossos de galinha, pedaços de pão duro, frutas podres, legumes e verduras passados. Tarefa ingrata e sempre realizada sob a ameaça constante que o vigia ou jardineiro das casas ricas o peguem em flagrante e comecem a persegui-lo aos berros de menino safado, ladrão de lixo emporcalhando a calçada. Já por várias vezes, Oscar Lindo teve que abandonar toda a sua colheita com lata e tudo, disparando as carreiras de rua abaixo, Poxa, tá difícil. Já por várias vezes, Oscar Lindo teve que abandonar toda a sua colheita com lata e tudo, disparando as carreiras de rua abaixo, com medo de apanhar desses guardas, com medo de parar na polícia. Nesses dias de má sorte em que o menino voltava para casa de mãos abanando, o Mocambo virava um inferno. E Dalina caía na cachoeira, E Dalina caía na choradeira com piedade de seu porquinho que não tinha o que comer. E esse, por sua vez, levantava a boca no mundo, uivando como um javali selvagem, assustando com seus guinchos e roncos o bairro inteiro. Rapaz, tô confuso aqui, viu, para ler? Tá difícil. Em compensação, nos grandes dias, como naquele memorável em que Oscar Lindo descobriu, só numa casa, 3 enormes latas de lixo abarrotadas de comida, restos de um banquete de casamento realizado na véspera, e que teve que fazer 3 viagens correndo para carregar toda essa riqueza em alimentos, a alegria era geral. No dia do banquete, o porco comeu tanto que dormiu a tarde inteira sem dar um só grunhido. E a própria Idalina aproveitou muitas coisas, frutas ainda bem comíveis para ela própria e seu neto. Pena que os casamentos não sejam mais frequentes. Frequentes mesmo são os banquetes nas casas dos políticos importantes. Oscar Lindo sabe disso, mas também sabe que nessas casas há sempre um policial na porta que não deixa tocar em nada, nem mesmo no lixo. Depois de elogiar a beleza e a gordura do Baé, João Paulo segue seu caminho meio desconsolado por não ter podido ver o seu amigo Oscar Lindo. Ao chegar na extremidade da ruela, que termina bem na beira do rio, um foco de luz cai em cheio em cima dos seus olhos, e o rosto de João Paulo se abre todo num sorriso, como se fosse uma flor, abrindo-se sobre a carícia do sol. Aquele foco de luz que brinca sobre o seu rosto é a mensagem de saudação matinal que lhe envia o seu grande amigo Cosme, do fundo do seu mocambo, plantado lá longe, no meio do matagal. Voltando-se depressa para o lado do mocambo de Cosme, João Paulo avista ao longe, por cima da borda da janela baixa, um pedaço de espelho que faísca ao sol. É só o que ele vê, mas ele sabe que sustentando aquele espelho está a mão experimentada de Cosme, o paralítico, e que o espelho recolhe nesse momento, com a sua imagem, o seu bom dia, a sua saudação fraternal. Tirando depressa a mão do bolso, João Paulo faz um gesto largo cumprimentando o amigo que, estirado como sempre no seu giral, acompanha, através do seu espelhinho de mão, o espetáculo da vida. João Paulo tem vontade de mudar de caminho, de fazer uma volta até a casa do Cosme para dar uma prosa com ele, mas se lembra da pressa que tem em chegar na casa do vigário. Lembra-se da recomendação do pai de chegar na hora, e tem medo também de levar um carão do vigário.
Repete então com a mão o gesto largo de simpatia e prossegue o seu caminho com a imagem de Cosme no seu pensamento. De noite, antes de ir para a cama, ele visitará o amigo. Irá ouvir as histórias bonitas que ele conta do largo mundo que ele percorreu em suas aventuras extraordinárias quando as suas pernas lhe obedeciam. Hoje, só os braços lhe obedecem. As pernas se acabaram. São os cambitos finos secos, só pele e osso, sem nenhuma carne, e que ele não consegue nem ao mesmo mexer. São pernas mortas, mortas na Amazônia. Há 18 anos, bem antes de João Paulo tivesse nascido, Cosme ficou paralítico das pernas. Caiu na cama para nunca mais se levantar. Isolado do mundo, jogado como um trapo no fundo de seu mocambo, sua única diversão é aquele pequeno espelho de mão com o qual ele se comunica com o mundo. Deitado com a cabeça junto à janela baixa de seu mocambo, Cosme orienta a luz do seu espelho na direção da estrada que cruza lá longe na beira do rio, por onde está passando agora João Paulo, e naquele pedaço de vidro ele capta sempre um reflexo de vida que passa, da vida que passa. E com esses reflexos de vida, ele vai alimentando a sua vida de trapo. Aquele espelhinho de mão constitui todo o seu mundo, o mundo limitado de suas sensações. A fita escura da estrada lamacenta se vai desenrolando na beira do rio, com as margens descobertas de mangues garranchosos, e as imagens de vida vão se sucedendo, maravilhando os olhos de João Paulo, sempre embevecidos diante do espetáculo do mundo. A fila nos mocambos se estende ininterrupta à beira d'água. Na porta de um deles estão dois garotos sambudos, inteiramente nus, com as barrigas estufadas para frente, como se fossem dois tambores espetados em pernas de gravetos, finas, tortas, cinzentas de lama seca. João Paulo dá dois piparotes com os dedos nos buchos tensos dos garotos, repetindo em tom jocoso, barriga de tintim, e arranca com o seu gesto um som oco, seco, como se estivesse percutindo mesmo um bombo. Tintim. Os dois molequinhos sorriem felizes da brincadeira e ficam imitando o gesto, batendo um na barriga do outro. Tim-tim, tim-tim. Já nas proximidades da cidade, onde começam as casas de telha e de tijolos, João Paulo encontra um bando de meninos jogando futebol com uma bola feita de meia de mulher, recheada de mulambo. Jogam com um entusiasmo enorme, fazendo piruetas incríveis com a bola. João Paulo para um momento com uma vontade doida de participar do jogo, de ficar ali o dia todo com aqueles meninos, brincando na rua, batendo bola. Mas pensa nas suas obrigações de trabalho e nas recomendações de seu pai de chegar na hora na casa do vigário. E por isso resolve continuar o seu caminho no momento exato de... seu caminho. No momento exato de partir, a bola por acaso vem na direção de seus pés, e ele bruscamente, sem que ninguém espere por isso, dá um chute violento na bola. Tão violento que ela cruza no ar o pequeno campo e vai cair longe, dentro da maré, perdendo-se debaixo das folhas dos mangues. A meninada, indignada, o insulta e avança agressiva para lhe pedir satisfação. João Paulo dispara na carreira com a roda de caranguejos balançando no ar e com um sorriso de mofa no rosto. Feliz da desforra tirada daqueles desocupados que não têm, como ele, a obrigação de trabalhar num dia tão bonito, com a luz do sol brilhando como se fosse uma pintura. Cansado da carreira, João Paulo para mais adiante para respirar e da beira do charco contempla a paisagem tranquila. Acocora-se à beira d'água e olha bem de perto os caranguejos imóveis, espumando ao sol como se fossem um bando de bois ruminando no campo. São imagens de seus primeiros anos de vida, que agora lhe vem à lembrança. Imagens do pátio da fazenda onde nascera, do pátio descampado com o sol quente do sertão tinindo nas pedras cintilantes, e os bois parados, ruminando em silêncio, deixando escorrer lentamente de suas bocas uma baba esbranquiçada e pegajosa parecida com a espuma dos caranguejos. As lembranças se atropelam e se confundem na sua memória. Há coisas que João Paulo se lembra bem, como se tivessem acontecido naquele mesmo instante em que ele contempla embevecidos os caranguejos espumando à beira d'água. Mas há outras que são um tanto vagas, confusas mesmo, coisas que parecem ter acontecido não com ele, mas com outra pessoa. É que João Paulo se vê às vezes como se fosse outro menino, o menino cujas aventuras infantis ele conhecera por intermédio das histórias que lhe contavam sua mãe.
As aventuras do João Paulo do sertão distante, um tanto diferente do João Paulo da cidade. O menino sente penetrar pelos buracos de seu nariz a lembrança forte do cheiro quase real do curral que ficava pegado à sua casa no sertão. O cheiro acre das vacas ruminando, o cheiro azedo do leite derramado, o cheiro picante da bosta de gado. E todos aqueles cheiros misturados lhe trazem à lembrança uma cena nítida de sua primeira infância. Ouve nitidamente os ruídos do curral, subindo a seu quarto. Seu pai e os vaqueiros levantando o gado para ordenhar as vacas leiteiras. Os bezerros berrando como os desesperados, reclamando impacientes as tetas maternas. Eram os ruídos que o despertavam todas as manhãs. Ele ficava de pé na cama e debruçava-se na janela que dava para o curral. Seu pai lhe trazia então uma caneca de leite quente, coberta de um largo colar de espuma branca, que ele bebia com gosto. Lembra-se bem que ficava sempre em seu lábio superior um bigode de espuma, e que o seu pai, limpando-lhe a boca com o seu dedo áspero, lhe repetia sempre: "Já estás um homem, até bigode tu tens, João." João Paulo sorria feliz e ficava contemplando os bezerros novos dando cabeçada nos úberes das vacas para que o leite descesse depressa às suas tetas. Um dia, João Paulo acordou bem mais cedo. Tinha dormido sem cear e acordara com o estômago ardendo, reclamando impacientemente o calorzinho gostoso do leite matinal. Abrira a janela de madeira. O dia ainda não tinha clareado e não havia ninguém no curral, afora as vacas ruminando à espera da chegada dos vaqueiros e dos bezerros. De repente, João Paulo sentiu uma vontade imperiosa de mamar uma das vacas como se fosse um bezerro, de chupar-lhe os peitos, de se esfregar no seu úbere. Pulou a janela às pressas e dirigiu-se para a vaca malhada, que mais impaciente do que as outras, ou talvez mais amorosa de seu filho, mugia de pé junto à porteira do curral. Agachou-se debaixo da barriga da vaca e, com o gosto de quem comete um grande pecado, começou a chupar as suas tetas. Não havia leite nelas. Estavam moles, murchas e não turgidas, como ficam como leite baixa. Então João Paulo, imitando a manobra dos bezerros, começou a dar cabeçadas impetuosas no ubere da vaca. A malhada não gostou da manobra e com a boa patada jogou no chão, com a cara atolada na bosta amontoada no curral. Nesse momento exato chegou Zé Luís, que, compreendendo tudo o que se passava, ajudou o filho a levantar-se do chão e, olhando sua cara toda melada de leite e de bosta e a sua camisa coberta de poeira, disse-lhe sorrindo: "Agora sim estás um bezerro cagado e cuspido, e bezerro ladrão, desses que mamam às escondidas o leite toda a mãe." E deu-lhe de leve uma palmada na bunda com o mesmo carinho que batia no traseiro magro dos bezerros desobedientes. Um ruído forte de avião que voa abaixo dispersa os pensamentos de João Paulo, as suas lembranças do sertão distante. O barulho dos motores vai aumentando numa trepidação tremenda. O avião passa como um bólido por cima de sua cabeça e o som vai decrescendo até se extinguir completamente. João Paulo acompanha, com o rosto voltado para o céu, o voo do avião até que ele desaparece no horizonte. Volta a contemplar os caranguejos, agora de olhos em pé, mexendo-se inquietos, assustados, certamente com o barulho infernal do avião. É como se o trepidar dos motores tivesse estraçalhado de repente todo o cristal de sua abstração, em cuja superfície o menino via se refletir com uma nitidez impressionante as imagens de seu próprio ser, tomando consciência do mundo. João Paulo, desencantado, como se uma onda de tristeza súbita lhe afogasse a alma, suspira forte. E o ar que lhe entra agora pelas narinas já não é aquele ar impregnado dos cheiros cálidos e excitantes do sertão. Cheiro da transpiração do gado, cheiro da bosta ainda quente, cheiro de terra viva e em gestação. O que ele agora sente é um cheiro frio, de lama podre, de terra morta em decomposição. Cheiro de carniça da terra que deve excitar o olfato e o apetite dos urubus e dos cachorros famintos, mas que deixa João Paulo entorpecido, quase nauseado. Reagindo à depressão, se acende na alma infantil de João Paulo um grande desejo de libertação, de evasão daquela paisagem humana parada e monótona. Desejo imperioso de sair de tudo,
de sair de dentro de si mesmo, de sair do ciclo fechado da família, do ciclo do caranguejo, da cidade do Recife, um desejo desesperado de arrebentar com todas as amarras que ligam a lama pegajosa do Vale do Capibaribe e as folhas viscosas do mangue, e sair vagando pelo mundo afora, como se os navios que passam ao largo da costa, soltando com indiferença um arrogante penacho de fumo por suas longas e grossas chaminés, que aos olhos de João Paulo pareciam a marca inconfundível do sexo desses navios, navios machos de coragem indiscutível. Para o menino precoce, na qual a puberdade começava a enturmecer a carne e as ideias, o homem de verdade devia ser sempre assim, como um navio de alto mar. Não se colar a nenhum porto, apenas sentir o contato gostoso com a terra e partir de novo pelo mundo afora, em busca de novos cheiros, de novos contatos com outras terras. À proporção que a maré crescia, que a franja de espumas prateadas ia subindo de lama acima, também ia subindo o desespero de João Paulo de escapar ao cerco do mangue. Ele sentia os seus músculos se retesarem para se libertar dessa coerção que lhe asfixiava o corpo e a alma. Sentia que os mangues o tinham pegado desprevenido naquela posição, acocorado à beira d'água, aproveitando para envolvê-lo numa rede tecida com suas raízes mais finas e os seus galhos mais retorcidos. Para se libertar das malhas dessa rede invisível, João Paulo dá um salto imprevisto nas margens do mangue e de pé divisa a certa distância um grupo de pescadores de caranguejos que avançam, atolados até as coxas, na lama do mangue. São 3 homens jovens e morenos, com o corpo todo coberto de uma carapaça espessa de lama, como se fosse uma verdadeira armadura. Aos olhos de João Paulo, essas figuras humanas aparecem como se fossem figuras de heróis das antigas histórias de cavaleiros armados que lhe contou Cosme, como se fossem gigantes com o corpo fabricado com grandes blocos de barro, retirados do próprio mangue, formados ali mesmo na lama como se formam e se criam os caranguejos da fermentação do charco. Para João Paulo, esses homens cavaleiros da miséria, com suas armaduras de barro, e os caranguejos com as suas duras carapaças, são os heróis de um mundo à parte. São membros de uma mesma família, de uma mesma nação, de uma mesma classe, a dos heróis do mangue. E João Paulo se sente como se fosse um filho dessa família. Sente-se inconscientemente identificado com esses seres, fraternalmente ligados aos homens e aos caranguejos, conquistadores do mangue. Aproximando-se cada vez mais à beira do charco, onde o solo fervilha de caranguejos, os pescadores deitam-se no chão e, enterrando os braços de lama adentro, começam a pegar caranguejos. João Paulo, diante desse espetáculo que lhe entusiasma, esquece por um momento as suas obrigações e fica acompanhando atento os movimentos precisos e o diálogo incisivo dos pescadores. Arrastando-se no chão com a barriga e as coxas coladas na lama, o mais velho dos pescadores, dirigindo-se ao mais jovem, ainda um tanto inexperiente, lhe diz: "Esfrega mais lama no corpo, José, senão os mosquitos te comem vivo." José lhe responde: "Já esfreguei bastante, mas os mosquitos hoje estão danados de fome. Estão mordendo, picando a gente mesmo por cima da lama. Mas eu não tô ligando pro mosquito, ele pode morder à vontade. Já tô habituado. E mosquito não tira pedaço, só faz coçar. E coçar é até gostoso." E dizendo isso, José se torce de gozo, coçando a bunda e as costas com as mãos enlameadas. João Paulo ri dessas conversas dos pescadores e, lembrando-se de repente de suas obrigações, dispara quase às carreiras para a casa do vigário, que fica numa pracinha bem ao lado da igreja. Termina a missa quando ele chega na praça. Mulheres pobres com fichos pretos cobrindo as cabeças, descem pelas escadarias da igreja e se dispersam pelos 2 lados da praça. O vigário gordo, pesado, de braços curtos e a cara redonda, com grandes bochechas rosadas, aparece na porta no meio da igreja. Ui! João Paulo se aproxima dele, beija-lhe respeitosamente a mão e com certa timidez mostra-lhe os caranguejos que lhe trouxe como lembrança. O padre sorri, agradece o presente e dá ordem a João Paulo para entregar os caranguejos à velha Ana, sua cozinheira. Depois, pondo a mão na cabeça do menino, se encaminha com ele para sua casa.
Já o sacristão tinha fechado as portas da igreja, quando aparece na praça, avançando em passos apressados, um homenzinho magro, enfesado com ar assustado de gente do interior. O homem tem um grande chapéu de couro na cabeça. Tá escrito cabeça. O homem tem um grande chapéu de couro na cabeça e um peru vivo debaixo do braço. Vendo as portas de frente da igreja fechadas, ele procura sôfrego, uma entrada qualquer para penetrar no templo e falar com o vigário. Nesse momento exato, o vigário reaparece na porta de sua casa, ao lado, acompanhado de João Paulo. O homem cria uma nova esperança, estaca indeciso. É que a figura do vigário intriga o homem. O padre Aristides aparece carregando um enorme bombo de um lado e de outro lado um grande cesto de palha. O homem nunca viu um padre com um bombo. Quem anda com bombo é soldado, não padre. Mas o padre sorri olhando o homem, e o seu sorriso acolhedor dissipa as dúvidas do homem. É mesmo um padre. O homem se aproxima do vigário e lhe diz num tom humilde: Padre, eu estou aqui para pagar uma promessa. Eu trouxe esse peru para o Marte São Sebastião. E o vigário lhe responde rápido: Está falando com ele, irmão. O homem novamente se surpreende e fica imóvel, sem fazer um gesto. Então, o vigário avança um passo adiante e toma-lhe das mãos o peru da promessa, repetindo a frase intrigante: Está falando com ele, irmão. Capítulo 3. Da estranha maneira do padre Aristides fabricar tempestades para pegar Ganhamon, dos ingredientes utilizados e das consequências ocorridas. Água. Sempre bom e sempre importante beber água. Os moradores de Afogados já se acostumaram com a maneira extravagante do padre Aristides pegar Ganhamum e não se assustam mais quando, ao passarem pelas terras mais altas da margem do rio, topam com o padre batendo impetuosamente um grande tambor e uivando com furor como se fosse uma fera. Faz muitos meses quando o padre, acompanhado de João Paulo, iniciou essas ruidosas excursões pelo campo. Todo mundo se assustou. Parecia que o padre tinha perdido o juízo. Ficaram todos com pena dele. Um padre tão bom, tão cumpridor de seus deveres de sacerdote, ficar de repente assim com a cabeça fora do lugar, largando pelo campo afora, batendo furiosamente num bombo, como se estivesse convocando para a guerra um exército inteiro de soldados invisíveis. Era mesmo de cortar o coração. E por todo o bairro se espalhou a triste notícia de que algum espírito mau se havia empoderado da santa alma do vigário, que ele devia estar possuído do demônio. Nessa ocasião, as tentações de Santo Antônio passaram a constituir o principal assunto de conversa entre as beatas da paróquia do padre Aristides. Alguns fiéis mais preocupados ou mais curiosos vinham ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Subiam cautelosos pela margem do rio e, ao divisarem à distância o vulto maciço do vigário com seu acólito João Paulo, ajudando nessa estranha cerimônia que parecia alguma forma desconhecida de magia negra, estacavam atônitos para observar, sem serem vistos pelo vigário. E o espetáculo que assistiam era mesmo estranho e impossível de... se compreender. Parando em certos pontos misteriosos, seguramente marcados por algum signo oculto, o padre Aristides dava início à sua macabra batucada, e quando os sons arrancados do bombo alcançavam o auge, reboando assustadores pelos espaços afora, ele parecia crescer, levantando-se nas pontas dos pés e emitindo longos sibilos, não sei como pronuncia, que lembravam um temporal de vento soprando furiosamente pela planície descampada. Quando o padre terminava sua ruidosa cerimônia, João Paulo derramava em torno dele um prolongado jato d'água com o seu regador de mão. A coisa era mesmo insólita. Os espectadores dessas cenas funambulescas fugiam apressados, evitando serem vistos pelo vigário, e voltavam para casa com a alma angustiada pela inexplicável desgraça do padre Aristides. A lenda dessa esquisita forma de loucuras começou a se espalhar e já chegara mesmo aos ouvidos dos arcebispos do Recife, quando o equívoco se desfez.
O sacristão Veremundo, que há anos toma conta da igreja de Afogados, vendo crescer a onda de boatos insensatos, resolveu tocar no assunto ao seu padrinho. Contou-lhe Veremundo toda a história que corria a seu respeito pela freguesia inteira. Contou-lhe a história dessas supostas cerimônias satânicas realizadas em pleno dia nas margens do rio e a história do seu pacto com o diabo para alcançar, não se sabia bem que objetivos, desde que o padre parecia um homem sem ambições, só mesmo interessado em pastorear tranquilamente o seu escasso rebanho de fiéis. E que todas essas suspeitas de loucura ou de perversidade diabólica se estavam a comprometer a veneração e o respeito que o povo do lugar sempre voltara ao seu padrinho e à sua vida exemplar. O padre Aristides quase morreu de rir. Acabou se engasgando de tanto rir diante de tamanhos disparates. Mas para evitar que a lenda se avolumasse e viesse a comprometer deveras a sua reputação, resolveu explicar todo aquele mistério e começou por explicar logo uma parte ao sacristão. O objetivo do meu pacto, Veremundo, é claro e preciso, e eu vou lhe revelar qual é. É o de dar satisfação ao meu grande pecado, a gula. E você sabe como sou comilão, como gosto de comer certas coisas, e de tudo o que eu gosto, a minha maior tentação sempre foi um bom ganhamu, recheado com farofa, como prepara a velha Ana. O ganhamu, Veremundo, aí está a tentação do meu pecado da gula. Pegar ganhamu em quantidade para aplacar essa gula é o objetivo do meu pacto secreto. Mas não é um pacto feito com o diabo, como andam dizendo. O diabo nada tem a ver com isso, Veremundo. É um ato feito com esse diabinho, o João Paulo, que é o melhor pegador de ganhamu que encontrei na minha vida inteira. Pacto só entre nós. Pacto só entre nós dois, que se mantinha até hoje secreto. Mas diante do que você me diz, Veremundo, chame hoje mesmo, à tardinha, alguns dos amigos mais chegados à igreja, que eu lhes vou explicar tudo para acabar com essas histórias. No fim da tarde, sentado na sua cadeira de balanço, na salinha de visitas, contemplando o quadro do coração de Jesus e diante de uma dúzia de beatos e beatas, seus prediletos, o padre Aristides desvendou o mistério todo de suas incompreensíveis excursões pelas margens do rio, motivo de tanta inquietação. Encaminhando a seu gosto a conversa, o padre Aristides explicou que sempre gostara muito de comer caranguejo, que quando andou estudando nos seminários por outras terras, comeu várias espécies de caranguejo e gostou de todas, mas que quando veio para o Recife e comeu pela primeira vez o ganhamu, se deu conta que essa era a variedade de caranguejo mais gostosa do mundo, com a carne das patas mais tenra e com o sabor mais vivo de suas vísceras gordas. E o padre atribuía essa superioridade à raça do ganhamu e à sua alimentação especial. O ganhamu é uma variedade de caranguejo que não gosta de lama, que não vive dentro da lama como os outros caranguejos. Vive no seco, nas terras enxutas das margens dos rios. Não se lambuza de lama como os outros caranguejos. Não é cor de lama. O ganhamu tem o cacho e os olhos azuis, como se fosse mesmo o representante de uma raça superior, uma raça de caranguejos bem nascidos, bem criados, bem nutridos. Ganhamu é um caranguejo de raça ariana, diz o padre sorrindo e confessa aos seus amigos mais íntimos que se acostumou de tal forma a gostar do ganhamu que já não podia passar sem ele muitos dias. E como o ganhamu é bem mais raro e bem mais difícil de se pegar do que o caranguejo, o padre encomendava a ganhamu a todo mundo, mas às vezes passava dias sem aparecer ganhamu e sem que ele pudesse saborear o seu petisco favorito. E, então, o seu prazer de comer diminuía sensivelmente. Foi um feliz acaso que lhe trouxe a solução a esse seu angustiante problema, o de dispor de ganhamu em abundância. Feliz acaso que lhe fez descobrir um novo e infalível método de pegar ganhamu. Feliz também o de ter encontrado um ajudante ideal para a aplicação desse novo método, o João Paulo. Conta o padre Aristides que estava ele passeando um dia de calor nas margens do rio, quando de repente estourou um grande temporal. Desse temporais de verão, em que bruscamente, quase sem preparação possível, a chuva desaba violenta, acompanhada de um vento forte e do estrondo tremendo dos trovões. O padre, procurando escapar ao temporal, ao atravessar correndo o campo debaixo da chuva, viu como cruzava o chão em várias direções uma verdadeira chusma de ganhamuns. Os ganhamuns,
Corriam em zigue-zague, como se estivessem completamente desorientados. Desde que o temporal explodira, os ganhamuns enlouquecidos abandonavam os seus buracos e corriam sem rumo adoidados pelo campo afora. Foi nesse momento que o padre imaginou que a maneira mais prática de pegar ganhamuns seria fabricar tempestades, fabricar pequenas tempestades particulares para os assustar. Para esse serviço, o padre contratou João Paulo, que ele encontrara um dia no campo pegando o ganhamum com um talo de capim que o menino enfiava no buraco do bicho para o atrair. Talo de capim que o menino ia puxando devagarinho, pouco a pouco, até desalojar inteiramente o ganhamum de sua toca. Toda aquela encenação, o rimbordar do bombo, o jato d'água, os ruídos insólitos que ele emitia no campo, era um ingrediente indispensável à fabricação dessas tempestades artificiais para pegar caranguejo. O padre acabou por convidar os seus amigos para assistirem no dia seguinte a uma dessas caçadas. Alguns foram e ficaram entusiasmados. Rapidamente se espalhou a verdadeira notícia e a serenidade voltou a reinar entre os fiéis da igreja de Afogados. Agora, quando o padre Aristides passa com seu bombo e o seu cesto de palha, acompanhado de João Paulo com seu regador de água na cabeça, as pessoas já não se assustam mais. Cumprimentam sorridentes e respeitosas o vigário, as mulheres e os meninos, parando para lhe beijar a mão, e depois ficam na beira do caminho, a olhar aquelas duas figuras singulares com seus estranhos apetrechos avançando solenes para o campo de batalha. Hoje, que o sol está muito quente e o céu sem nenhuma nuvem, marcham os dois lado a lado, com os olhos semicerrados, encadeados pelo excesso de luz. O vigário avança com seus passos pesados, ameaçando atolar-se naquele solo de areias frouxas, e João Paulo o segue, passando-se de vez em quando de um lado para o outro, sempre inquieto, sem saber que direção tomará o vigário na sua estratégia do dia. A beleza do dia, a notícia que receberam nas vésperas do fornecimento em breve, por parte da cúria, de uma certa verba para fazer uma limpeza em regra na sua igreja, para dar uma mão de pintura, desalojar as corujas e os morcegos do telhado e o peru que foram ofertados há pouco, tudo isso enchia a alma do vigário, nessa manhã, de um contentamento transbordante. Só um instante. Já pensou? Onde que eu estava? Eu acho que aqui. Saudava a todos que encontrava, com largos sorrisos acompanhados de gestos efusivos. E ao chegar à zona desabitada, começou o padre a cantar em surdina uma música sacra com um ritmo um tanto marcial. Você tem ido às lições de catecismo, João Paulo? Pergunta o padre Aristides, parando de repente de cantar e pondo a mão gorda no pescoço do menino. Tenho sim, senhor, padre Aristides, respondeu-lhe João Paulo sem titubear. Você já sabe todos os mandamentos de cor, João Paulo? Sei sim, padre Aristides. E você tem seguido à risca todos esses mandamentos, João Paulo? Tenho sim, senhor, padre Aristides. Você tem feito todas as noites suas orações antes de dormir, João Paulo? Quase todas, responde o menino mudando o tom de voz, já sem muita convicção, com medo que o padre adivinhe que, em regra, quando ele vai para a cama, o cansaço é tanto que só há tempo e coragem para fazer o sinal da cruz e mergulhar no sono. E por que não todas as noites, João? Indaga o padre com voz de censura. E João Paulo explica, titubeante, que às vezes sua fadiga é tanta que ele adormece sem cumprir o dever sagrado de agradecer a Deus o pão de cada dia e de encomendar o corpo e a alma ao Senhor em caso de ser chamado de imprevisto pelo Salvador. A verdade é que João Paulo tenta sempre conciliar o sono antes que seus pais se deitem, porque depois que esses adormecem, o sono do menino é sempre sobressaltado e interrompido pelos sons mais estridentes daquela sinfonia macabra que enche com seus ruídos confusos toda a atmosfera do mocambo.
À alta noite, o menino acorda de vez em quando, em sobressalto, despertado dos seus pesadelos pelos ruídos desconcertantes que estraçalham o silêncio da noite. Lá fora, o vento uivando e entrando pelas frestas do mocambo como se estivessem tocando 1 milhão de flautas, a chuva tamborilando na cobertura de palha e os pingos das goteiras ciscando na lama. Por toda parte, o diálogo maluco dos sapos, dos grilos, dos cachorros famintos e dos porcos que roncam sonhando em comer. Mas os ruídos mais terríveis e que mais perturbam o sono de João Paulo são exatamente os ruídos fabricados pela noite dentro do próprio mocambo, o ronco áspero e desigual de Zé Luís, o sibilar cansado de sua mãe e o pipoco intermitente dos peidos de todas aquelas barrigas inchadas, distendidas pelos gases que se formam em abundância por essa mistura explosiva de carne de caranguejo e farinha de mandioca, a alimentação quase exclusiva de toda essa gente. O ruidoso estalar dos peidos nos mais diversos tons supera sempre todos os ruídos, inclusive as notas fortes do solista dessa estranha sinfonia noturna, o sapo-boi. É que os peidos estouram estridentes como um bater de pratos ou de bombo que esmaga definitivamente os sons mais discretos e mais delicados dos instrumentos de corda. Passa pela cabeça de João Paulo toda essa gama terrível de sons, mas ele não ousa falar ao vigário ditas coisas, principalmente dessa coisa feia que são os peidos. Seu pai sempre lhe recomenda que ele tenha cuidado para não deixar escapar peido na frente de seu vigário, e por isso que quando ele anda com o seu patrão, pisa no chão com cuidado, com um andar que os outros moleques do mangue chamam mesmo de andar de segurar peido. Como iria ele agora deixar que essa coisa feia que lhe saísse pela boca, falando de peido a seu vigário, e por isso apenas explica que quando não dorme bem numa noite, na noite seguinte às vezes lhe acontece cair no sono sem sentir, sem ter tempo de fazer suas orações. Nesse momento, caminham numa área onde o chão parece um paliteiro de barro, com o solo todo furado dos buracos dos caranguejos. O vigário crava os olhos no chão para de marchar e dar início à caçada. Vamos começar aqui, João Paulo, diz o vigário, arregaçando as mangas da batina e desembaraçando-se do cesto de palha. Começa logo a pancadaria do bombo, imitando o trovão e o sibilar do vigário, reproduzindo com os lábios o ruído ululante do vento. Num certo momento, o padre faz um gesto imperativo na direção de João Paulo e o menino deixa desabar do carregador a chuva no buraco do Ganhamum. Quando a água bate no fundo do buraco, o Ganhamum sai tonto pelo campo afora. João Paulo persegue-o em seu zigue-zague e, lançando-se ao chão, agarra-o num momento. Durante toda a manhã a tempestade ruge na planície, e só ao meio-dia, com o rosto afogueado do sol, a batina coberta de poeira e o cesto cheio de ganhamuns, o vigário volta para casa para almoçar. Põe os ganhamuns numa espécie de engradado que ele construíra no fundo do quintal. O carito, ou caritó, não sei. Provavelmente caritó. Onde a velha Ana vai cevá-los com os restos da cozinha e, entrando na sala de refeições, prepara-se o almoço. Amarrando o guardanapo em torno do pescoço, o padre Aristide sorri, embevecido de prazer diante do peru assado. O peru do mártir São Sebastião, que fumega sobre a mesa, dentro de um prato de travessa. Mas antes de atacar o peru, fiel aos seus hábitos, ele inicia o almoço com um prato de ganhamuns recheados com seus lustrosos cascos azuis, da mesma cor de sua louça de porcelana da China. Olha, eu acho que eu vou ter que parar por aqui porque minha garganta tá chorando, tá pedindo arrego. Eu acho que, assim, 3 capítulos e o prefácio foram uma boa leitura para uma primeira introdução, né? Eu provavelmente vou continuar amanhã, talvez hoje, mais tarde, quem sabe. Mas eu preciso descansar um pouco minha garganta, minha voz. E é isto. Não sei, eu estou muito feliz de estar fazendo isso, porque Josué de Castro é um cara que precisa ser divulgado, principalmente num romance, né? E daí eu já vou aproveitando, né, porque eu tenho o seminário para apresentar sobre este livro, e ao mesmo tempo divulgar, né? Aproveitar que eu preciso reler.
eu divulgo ele assim desse jeito que eu tô fazendo, que eu acho bem interessante. Só que realmente a minha garganta não está aguentando e assim, tá falhando já a minha voz e tal. E acho que ficou bem perceptível. Mas é isto. Eu agradeço assim a todos encarecidamente que estiveram por aqui, que já foram embora e que talvez continuem aqui. Eu não consigo ver quem passou, quem esteve ou quem está por aqui. Mas é isto. Eu só tenho a agradecer e fico muito feliz de estar fazendo isso.